A paz de Cristo, irmãos e irmãs, estamos aqui então para falar do sétimo dia da criação e como o sétimo dia também está ligado ao sétimo milênio. Eu digo para vocês, nós temos muita coisa para abordar hoje, embora a gente não vai abordar tudo que esteja relacionado ao sétimo dia ou ao sábado, como ele é mais conhecido. Mas sim, eu quero falar das coisas principais que estão relacionadas ao sétimo dia, que é o sábado, e como ele aponta para o milênio, né? Para o sétimo milênio da humanidade, também conhecido como reino milenar. Então a gente tem bastante coisa para ver, embora não é o tudo, porque esta é apenas uma de 40 aulas que a gente vai ter. Então a gente vai voltar a falar do sétimo dia, do sétimo milênio, abordando outros aspectos também nas aulas que ainda estão por vir. Mas hoje eu quero abordar muitas coisas relevantes relacionadas ao sétimo dia da criação. Então, vamos começar lendo o texto relacionado ao sétimo dia da criação e aí a gente vai começar a abordagem do nosso estudo de hoje. O texto em questão que a gente vai ler hoje, ele faz parte desta porção que a gente separou para estudar na sexta aula, né? Na verdade, a sexta aula eu dividi em 7 partes, porque a gente está abordando um dia da criação em cada parte, que pertence a uma aula, que é a aula número 6. Olha só que interessante essa aula. Nós abordamos Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, onde a gente vai ler hoje o sétimo dia da criação. E o texto em questão, ele diz o seguinte, que Deus, ele abençoou, santificou e descansou neste dia, que é o sétimo. Então olha aqui, o que o texto vai começar a mostrar para nós. E assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Lembra de Gênesis capítulo 1, versículo 1, onde a gente teve uma aula só falando do hebraico, do Bereshit, onde a gente falou de todo o versículo 1 e como ele resume os 7 dias? Lá está escrito assim, ó, que no princípio, Bereshit, né, no princípio, criou Deus, Bará Elohim, criou Deus os céus e a terra. Olha como é que está concluindo o sétimo dia. E está sendo dito assim aqui em Gênesis 2, versículo 1, assim os céus e a terra e todos os seus exércitos foram acabados. Então, basicamente, o capítulo 2, ele está se referindo ao que já estava sendo dito em Gênesis 1. O texto vai dizer, e havendo Deus acabado no dia sétimo, veja que muitas pessoas vão dizer que Deus acabou a criação no sexto dia e no sétimo descansou. Mas não, o texto ele diz para nós que Deus acabou a criação no sétimo dia. No sétimo dia, Deus acabou a criação. Isso é importante porque tem revelação relacionada ao sétimo milênio e algumas coisas que serão acabadas no sétimo milênio. E havendo Deus acabado no dia sétimo, a obra que fizera, descansou no sétimo dia, de toda a sua obra que ele tinha feito. E abençoou o dia sétimo e santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Perceberam? Então nós temos aqui algumas colocações que são importantes, algumas coisas que merecem destaque. A primeira delas é, o texto, ele deixa claro que Deus finalizou, ele terminou de criar no sétimo dia, não no sexto dia, como muitas pessoas pensam. Então veja que Deus finalizou no sétimo dia. A Bíblia não diz para nós o que Deus fez no sétimo dia, o que ele terminou de fazer no sétimo dia, mas o texto diz aqui, ó, que assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados no sétimo dia. É interessante porque essa expressão, os céus e a terra, nós vamos ler no texto que eu separei para vocês daqui a pouquinho, mais no final dessa aula,
em Apocalipse 20, onde a Bíblia fala sobre fazer novos céus e nova terra no início do 7º milênio. Está vendo aqui, ó? No 7º dia, Deus finalizou a obra dos céus e da terra. Ele acabou de fazer no 7º dia. Então veja que a Bíblia não diz para nós o que Deus fez no 7º dia. Embora todos os outros dias a Bíblia relate, foi feito separação entre luz e trevas, foi feito separação entre os mares, entre as águas de cima e as águas de baixo, separação de uma porção de terra seca. Veja que a Bíblia, quando fala do 3º dia, ela não diz que Deus criou várias porções de terras, vários continentes, ela fala de uma porção de terra seca. No 4º dia, depois Deus cria o sol e a lua e as estrelas. No 5º dia, Deus vai criar os animais que vão povoar os mares e os céus. No 6º dia, Deus cria os animais terrestres, as bestas da terra e o homem. Agora, no 7º dia, a Bíblia diz que Deus terminou, ele acabou a criação no 7º dia. Mas a Bíblia não relata o que Deus criou no 7º dia. O que Deus terminou de fazer? Me parece que o 7º dia ele está muito ligado à conclusão de tudo que Deus havia feito nos dias anteriores. Por isso que o texto aqui no versículo 1 diz: assim os céus e a terra e todos os seus exércitos foram acabados. E havendo Deus acabado o quê? O que está dito aqui, os céus e a terra. Então veja que há uma associação entre dar os últimos retoques, de Deus acabar de fazer a obra da criação no 7º dia. Por isso, o primeiro destaque que eu quero dar é: Deus não terminou a obra no 6º dia e descansou no 7º. Não, a Bíblia diz que Deus acabou a obra no 7º dia. Então, no 7º dia ainda houve obras que estavam sendo realizadas. Quando Deus acaba, a Bíblia diz que Deus descansou. Mas para o final dessa aula, eu vou falar para vocês o que eu penso que Deus fez no 7º dia, o que Deus terminou de criar e qual é a sua implicação para o 7º milênio. O que Deus vai fazer quando começar o 7º milênio? Qual é a obra que Deus vai finalizar, ele vai terminar de fazer antes do descanso no 7º dia da criação? Por ora, o primeiro destaque é este. O segundo destaque é que Deus ele está declarando aqui que ele acabou no dia 7º a obra que ele havia de fazer e ele descansou. A palavra descansar aqui não é no sentido que nós aplicamos para nós, do tipo, agora eu vou ficar de pernas pro ar e não vou fazer mais nada, eu vou dormir, né? Eu tenho que recuperar as forças. Não, por quê? Em primeiro lugar, porque a Bíblia diz que Deus não se cansa. Deus não é homem como nós para que se fadigue ou para que se canse. Deus não se cansa. Quando a Bíblia usa essa expressão de que Deus descansou, é num sentido de que Deus, ele se regozijou ao ver, ele celebrou, ele finalizou, né? Então ele finalizou, ele descansou no sentido de que agora ele terminou a obra e ele celebra a sua criação no 7º dia. Então veja que no meio dessa celebração, Deus ele abençoou o 7º dia e ele santificou, porque nele ele descansou. Abençoar, a gente sabe que tem muitas bênçãos proféticas que estão reservados para o 7º milênio. Na verdade, as bênçãos proféticas feitas ao povo de Deus, nós só vamos alcançar a plenitude delas a partir do 7º milênio. Mas nós vemos que Deus santificou. A palavra santo, né, santificar, kadosh, a palavra santo significa separado. Um dos significados é ser separado. E veja que é como se Deus estivesse dizendo, esse dia é um dia diferente, ele é separado dos demais. Então nós temos um ciclo de 7 dias de uma semana, né? A palavra sábado também fala de sabaton, fala da semana. Então você tem aqui os 7 dias da semana, mas você vê que o último, quando Deus finaliza a sua obra, ele é um dia separado, diferenciado dos demais. É um dia que Deus abençoou, que Deus santificou, porque nele Deus descansou. Deus celebrou de toda a obra da criação que ele fizera. Tá? Então, vamos começar a falar deste dia agora.
O primeiro destaque que eu quero dar para o sétimo dia é que o sétimo dia é o dia que Deus acabou a criação, ele abençoou, ele santificou, ele descansou. E este dia, ele está representando, ou ele representa o sétimo milênio, onde Cristo reinará sobre a terra e a mesma descansará das suas obras. E na Bíblia, esse sétimo dia, ele recebe um nome que é diferente dos outros nomes. Ele é chamado na Bíblia de milênio. Lembrando que a palavra milênio, ela não está na Bíblia. É um termo que nós usamos para falar de um conceito, de uma doutrina bíblica. Então, quando a gente fala de milênio, no primeiro módulo do curso Escatologia Revelada, a gente falou sobre o amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismos. Nós falamos sobre diferentes linhas de interpretação aqui no curso Escatologia Revelada, mas o que eu quero mostrar para vocês é que milênio é uma palavra que, embora não esteja na Bíblia, ela resume um conceito que é bíblico, um período de 1000 anos. Então, basicamente, nós vamos ver que o sétimo dia da criação, ele também recebe uma atenção especial dentro da escatologia, porque ele vai ser chamado de o período milenar. Independente da linha de interpretação que as pessoas sigam, o amilenismo, o pré-milenismo, o pós-milenismo, mas todo mundo fala do período do milênio. E dentro da linha que eu estou expondo para vocês, vocês vão ver que esse milênio é o sétimo dia da criação. Um período de 1000 anos literais, tá? Por isso, você já deve ter percebido que eu sou pré-milenista. Eu creio que quando Cristo voltar, ele vai estabelecer um período de 1000 anos literais, tá? Então vamos lá, vamos continuar lendo e vamos fazer uma abordagem sobre esse assunto de hoje. Entendendo que o sábado ele vai ser chamado de um período de descanso, eu quero começar a abordar algumas questões aqui só para a gente entender. Eu vou começar com algumas questões básicas e depois a gente vai progredindo na revelação para finalizar falando de como está ligado, né, o final do sexto dia e o início do sétimo com a segunda vinda de Jesus, visto que a nossa série é sobre a geração que verá a segunda vinda de Cristo. Mas vamos aproveitar a série para a gente lançar fundamentos e falar de vários textos bíblicos para a gente crescer na revelação. A primeira coisa que nós vamos analisar nesse momento é essa palavra descanso, visto que o sétimo dia, o sábado, ele também vai ser conhecido ou chamado de o descanso. Então, a primeira colocação que eu quero fazer sobre o descanso é: quando nós abordamos as primeiras 4 chaves proféticas desse módulo, a geração que verá a vinda de Jesus, eu falei para vocês, primeiro, que Deus, ele conversa, ele fala por parábolas, por figuras. Deus anuncia o fim desde o princípio por meio de figuras, né? Depois eu falei na segunda chave profética para vocês que Deus deixou uma revelação nos 7 dias da semana que a gente observa. Deus deixou 7 dias, o sábado um dia de descanso, onde a gente está guardando um memorial do que está reservado para nós, um 7º milênio de descanso. Depois nós falamos na terceira chave profética de que cada dia da criação representa 1000 anos. Se são 7 dias da semana, cada dia representa 1000 anos, nós temos 7 milênios. E na quarta chave profética, eu falei para vocês que de Adão até Cristo se passaram 4 dias milenares ou 4 milênios. E de Cristo até hoje, mais 2000 anos, ou seja, mais 2 dias. Nessa linha do tempo, nós estamos já no final do 6º dia, migrando para o 7º. Então, basicamente, quando a gente olha para esse período, essa linha do tempo, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que nós estamos beirando o início do 7º milênio. E, portanto, estamos às portas de ver também todas as profecias que estão alinhadas com esse período profético da transição do 6º para o 7º dia da criação. Ou milênios, né? O 6º milênio para o 7º período milenar. Portanto, nós estamos breve a ver esse período onde a Bíblia diz que Deus vai finalizar
finaliza a obra da criação e há um período chamado de descanso. Então, sempre que a gente fala de descanso, algumas coisas vêm à mente. Algumas nós já falamos, outras nós vamos ter aula para falar mais à frente. Então, eu vou resumir aqui. Primeiro, quando a gente fala de descanso, nós temos alguns ciclos. O primeiro ciclo nós temos 6 dias onde o homem ele trabalha, no 7º ele descansa, no 7º dia. Depois, Deus havia dado ao povo hebreu também a lei de que não apenas observassem a semana de dias, mas que observasse a semana de anos também. Então o povo deveria trabalhar durante 6 anos e no 7º o povo deveria descansar. Isso é conhecido como ano sabático. Assim como você tem semanalmente um dia sabático, um dia de descanso, você tem um ano sabático. A cada 6 anos de trabalho, o 7º é um ano onde a Terra deveria descansar. Inclusive, para quem acompanha os estudos aqui no curso Escatologia Revelada, sabe que o motivo do cativeiro do povo de Judá, né, a tribo de Judá, quando ele foi levado para a Babilônia, é justamente porque eles não guardaram um ciclo de 70 anos, eles deixaram de observar esse 7º ano sabático, esse ano de descanso. Eles não deixaram a terra descansar. E por isso Deus ele leva o povo para o cativeiro e eles vão ficar 70 anos no cativeiro para que a terra descanse, o período que o povo não guardou os mandamentos de Deus. Porém, Deus também dá outra lei, outro ciclo. A cada 7 ciclos de 7 anos, ou seja, 7 anos vezes 7 anos, dá 49 anos, você tinha que contar o período de jubileus, que são 50 anos. Você trabalhava 7 anos vezes 7 anos, 7 ciclos, né? E quando chegava no ano 50, era um período também de descanso, né? Mas era um descanso diferenciado, porque além de descansar, você também daria libertação aos escravos. Então se tocava uma trombeta, um chifre de carneiro, né? Você tinha ali um toque de trombetas, uma proclamação de libertação dos cativos, dos escravos, restituição das terras aos seus donos, perdão das dívidas. Também era um ciclo onde no final, o ano do jubileu, havia mais um período de descanso. Veja que Deus está mostrando por diferentes figuras de linguagem, por diferentes contagens de tempo, um período profético de descanso, aonde o homem deveria descansar. Porque, de todas as formas, Deus estava querendo mostrar que no final de um ciclo de 7, o último é descanso. O último está apontando para um dia que é santificado, ele é separado, ele é diferente dos demais. Por quê? Vou explicar para vocês. Veja que quando a gente fala de 6 dias o homem trabalhará, você precisa lembrar que isso está ligado à queda de Adão. Quando o Adão peca e ele cai, você vê que ele é amaldiçoado, a terra é amaldiçoada por causa do pecado de Adão. Veja que antes a terra produzia de tudo. A partir do momento que Adão peca, uma das coisas que vai acontecer é que a obra da criação é amaldiçoada. E veja que Deus diz naquele dia, por causa de ti, Adão, a terra ela produzirá espinhos e abrolhos. E você agora terá que trabalhar para comer com o suor do seu rosto. Então veja que a partir do momento que Adão peca, agora a própria criação está sujeita ao pecado por causa de Adão. Então nós precisamos perceber que a palavra trabalhar, 6 dias trabalharás, o trabalho ele está conectado, ele está ligado à palavra escravidão. O trabalho ele é uma espécie de escravidão. Então você tem que trabalhar durante 6 dias para poder ter o sustento. E durante 6 dias você trabalha aguardando o 7º, que é o descanso.
Da mesma forma, Deus estava mostrando que o homem, durante 6 milênios, estaria sujeito à escravidão do pecado, ao trabalho para as coisas desse mundo. E durante 6.000 anos o homem estaria sujeito a isso, aguardando a chegada do 7º milênio, que é um período de descanso. Durante 6.000 anos, a Terra está debaixo do domínio do homem. Só que o homem foi sujeitado, por causa do pecado, a Satanás, ao inimigo. Veja que lá no Éden, quando o diabo, Satanás, ele tenta Jesus, ele vai dizer: se prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos do mundo, porque eles me foram dados. Veja que lá no princípio, Deus deu essa autoridade de dominar sobre tudo, de governar, de reinar sobre tudo, a Adão. Mas Adão, por causa da desobediência, do pecado, ele sujeitou a sua autoridade a Satanás. Então, Satanás, por meio do homem, veja que a autoridade foi dada ao homem, tá? Mas o homem se sujeitou a Satanás. Então, Satanás, por meio de homens maus, ele governa o mundo, certo? Durante esses 6.000 anos. Porém, no 7º é um período que tudo vai voltar para Deus, para o seu dono. Assim como no ano do jubileu, que a gente vai ter uma aula só para falar disso, no ano do jubileu, as terras que haviam sido vendidas voltavam para o seu dono, assim como os escravos, eles tinham que ser libertos no ano do jubileu, depois desse ciclo de 7 vezes 7, né, que é 49. Isso liga muito às 70 semanas de Daniel também, ó, um link, né? Então você tem aqui um ciclo onde no final a terra era devolvida para o seu dono, onde os escravos deveriam ser libertos, onde as dívidas eram perdoadas. Por que eu estou falando isso? Porque quando você vê encerrar os 6 milênios da criação e nós estamos entrando no 7º, é isso que está acontecendo. É a conclusão do jubileu, é a conclusão dos 6 dias de trabalho e o 7º seria o início de descanso. É um período onde a terra que havia sido sujeitada à escravidão e vendida pelo pecado, ela vai voltar ao seu dono, que é Deus, é o Senhor. É onde os escravos, que agora estavam escravos debaixo do pecado durante 6.000 anos, eles vão ser libertos da escravidão do pecado. Não todos, mas todo aquele que aceitou a Cristo ou que no decorrer dos 6.000 anos foi temente a Deus. Você vê que além da terra voltar para o seu dono, dos escravos serem libertados, também há o perdão da dívida. Né? Toda dívida é perdoada, ou seja, quando fala de dívida é mais uma figura associada ao pecado. Lembra da oração do Pai Nosso, né? A oração do Pai Nosso: perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. Todo pecado ele é considerado uma dívida que tem que ser paga. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Quando alguém peca, contrai uma dívida que só pode pagar com a morte. Mas a gente vê que no final do 6º dia, você vê que essa dívida ela é encerrada, ela tem prazo de validade para ser cobrada. No final do 6º dia, encerrou o período de cobrança dessa dívida. É mais ou menos como algumas dívidas que ela depois de 5 anos desaparece. Já pensou? Aqui é depois do 6º milênio, desaparece. Por isso você vê que no 6º dia, ali do 6º para o 7º, também existe um arrebatamento. Pessoas que nem sequer experimentarão a morte, mas serão levadas vivas para o céu, né? Então existe muita revelação. Existem muitas coisas para ser abordada em relação ao 7º dia, que a gente não vai abordar tudo hoje, mas eu quero pelo menos abordar as principais. E a primeira é sobre o descanso. O 7º dia ele é chamado de descanso e ele tem muitas coisas conectadas para esse início do descanso. Vamos ler um texto aqui do autor de Hebreus, onde a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que até então Adão não entrou no descanso. O povo da primeira aliança, quando entrou na Terra Prometida, não entrou no descanso, porque tudo aquilo era uma sombra que apontava para o verdadeiro descanso, que é o sábado. Então, vamos dar uma olhada nos textos. Eu quero ler pelo menos alguns textos para a gente poder concluir a nossa aula de hoje.
Então, o primeiro texto que eu quero ler se encontra em Hebreus. Prestem atenção nessa leitura, porque o autor de Hebreus, ele tem todo o Velho Testamento na sua mente. Então ele transita muito entre a lei, os salmos, os profetas. O autor de Hebreus, ele é fantástico, tá? Ele é um conhecedor nato do Velho Testamento. Então você precisa conhecer o Velho Testamento para entender a carta aos Hebreus. Olha só o que o autor de Hebreus ele está falando. Inclusive, esse é o autor que mais usa aquela ferramenta, né, de sombras e realidades nas suas interpretações. Então, olha só. O autor de Hebreus, ele vai falar sobre o verdadeiro descanso. E olha só o que ele vai declarar para nós. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no repouso, o repouso aqui é o descanso, é o sábado. Deixada a promessa de entrar no repouso, pareça que algum de vós fica para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, tá? A palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Só para você entender, o autor de Hebreus aqui, ele está falando ao povo da nova aliança sobre o povo da velha aliança, o povo da primeira aliança. Tá? Então ele está se direcionando ao povo agora da nova aliança selada com o sangue de Jesus, falando que o povo da aliança anterior também ouviu a pregação das boas novas, também ouviu a pregação do evangelho, não do jeito que a gente conhece, mas eles também ouviram as novas da salvação, mas porque não tiveram fé, o texto está dizendo que eles não alcançaram o descanso em Deus, eles não entraram no descanso, no repouso. Tá? E ele está dizendo, cuidado, é uma admoestação, cuidado para que vocês também não venham a falhar e não deixem de entrar no descanso. Então é essa admoestação que está sendo feita aqui. Então ele está fazendo uma comparação entre o povo da primeira aliança e o povo da segunda aliança. E ele está chamando a atenção dizendo, cuidado, atenção para que não aconteça com vocês o que aconteceu com o povo da primeira aliança. Tá? Então é uma admoestação. Nesse contexto, ele vai comparar. Olha só o que ele vai dizer agora. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Veja, a obra de Deus foi acabada desde a fundação do mundo, mas ainda assim o povo não entrou no sétimo dia, no sétimo milênio, no descanso. Por quê? Olha o que o texto vai dizer. Porque em certo lugar disse assim no dia sétimo. Olha só a conexão, ele está ligando ao sétimo dia o texto, ao dia sétimo. E repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. Percebeu que o autor de Hebreus ele está citando Gênesis, capítulo 2, o texto que eu acabei de ler no início dessa aula? O autor de Hebreus está dizendo em certo lugar, aonde? Gênesis 2, é falado assim sobre o sétimo dia, o dia 7. E repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. Então, o autor de Hebreus, claramente, ao falar de um repouso, de um descanso, ele está usando os 7 dias da criação para falar dos 7 milênios. E olha o que ele vai dizer nesse momento. E outra vez neste lugar, ele vai dizer, não entrarão no meu repouso. Ele está falando do povo da velha aliança. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro fora pregado as boas novas não entraram por causa da desobediência. A quem é que foi pregado primeiramente as boas novas? Ao povo da primeira aliança. E a Bíblia diz que eles não entraram no repouso por causa da desobediência. Aí algumas pessoas podem argumentar e dizer, mas, Tiago, a terra prometida era o repouso. Então, o povo que andou 40 anos no deserto morreu no deserto e não entrou no repouso. Mas logo em seguida, o povo que era abaixo de 20 anos e que não foi desobediente, não foi rebelde, ele entrou no descanso
introduzido por Josué. Muitos podem argumentar isto. Mas olha o que o autor de Hebreus, pensando nisso, ele vai responder logo em seguida. Determina outra vez um certo dia, que se chama hoje, né? Dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque se Josué, veja que tem dois nomes bíblicos. Primeiro, o autor de Hebreus usou Gênesis, capítulo 2. Agora ele vai citar Davi, que é os Salmos, e vai citar Josué, que é o livro de Josué. E nós vamos ler essa passagem. Então, se você não conhece elas, não tem problema. Eu já vou ler para vocês. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Então vou explicar para vocês esse texto. Parece um pouquinho complexo, mas não é. O texto, basicamente, o autor de Hebreus, ele está dizendo que da mesma forma como Deus no sétimo dia descansou, existe um sétimo dia de descanso reservado para nós, os que cremos. E veja que quando ele diz nós, os que cremos, ele está falando da nova aliança, da fé. Existe um sábado reservado para nós. Existe um sétimo dia reservado para nós. Assim como Deus descansou, existe a promessa de repouso e descanso para nós. É isso que o autor de Hebreus está explicando. Porém, ele vai dizer, muitos pensam que Josué, depois de 40 anos no deserto, quando morreu os que foram rebeldes e desobedientes, ele introduziu os de 20 anos para baixo na terra prometida, que era chamado de o repouso, o descanso. Porém, o autor de Hebreus está dizendo que aquilo não foi o repouso verdadeiro de Deus, aquilo era uma sombra. Se o povo de fato tivesse descansado, Davi, posteriormente, que era rei na terra do descanso, a terra prometida, ele não teria dito que aquilo não era o repouso, mas que ainda havia de se manifestar o verdadeiro repouso. Davi não teria profetizado. Então eu vou ler para vocês esses dois textos, Josué e Davi, os textos que o autor de Hebreus está citando, só para vocês entenderem da onde que o autor de Hebreus tirou isto. Então, a primeira porção nós vimos que o autor de Hebreus tirou de Gênesis 2, falando do sétimo dia. A segunda porção, o autor de Hebreus citou Josué, capítulo 1, do versículo 9 ao 13. Eu vou ler só uma porção que diz assim, ó. Então Josué deu a ordem aos principais do povo, dizendo, passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias, olha, esse número é profético, dentro de 3 dias, a gente vai ter uma aula só para falar desses 3 dias, passareis o Jordão, para que entreis para possuir a terra que o Senhor vosso Deus vos dá, né, para possuirdes. E falou Josué aos Rubenitas, aos Gaditas, no meio da tribo de Manassés, dizendo, lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo, o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. Veja que a promessa de Deus era, o Senhor vai lhes dar descanso nesta terra. Profeticamente, isto que Josué estava fazendo quando ele introduz o povo na terra prometida, era uma sombra do que Jesus vai fazer quando ele vier na sua vinda no sétimo dia da criação. Tá? A gente vai ter uma aula só para falar disto. Vou mostrar para vocês agora só um resuminho. Quando a gente olha para Josué, você precisa lembrar que a palavra Josué é Yeshua. Josué e Jesus é o mesmo nome. A gente vê que um é no hebraico, o outro é no grego, mas Josué e Jesus é o mesmo nome. Então, quando Josué, ao terceiro dia, introduz o povo na terra prometida, você vê que é Jesus no terceiro dia. Terceiro dia que é terceiro milênio a partir da sua primeira vinda, ou seja,
sétimo milênio. A gente vai ter aulas para falar sobre isso mais à frente. Eu vou explicar essa correlação entre 3 dias com o sétimo milênio. Eu vou explicar isso, não precisa se preocupar. Mas você vê que quando Josué introduz o povo na Terra Prometida, era uma sombra que está apontando para Jesus. Josué, Jesus, Josué, Jesus, entendeu? Introduzindo o povo no milênio, entendeu? O verdadeiro descanso. Então, se Josué houvesse dado descanso, como está dito aqui, ó, o Senhor vos dá descanso. Então Josué está introduzindo o povo na terra que o Senhor deu para o povo descansar. Veja que se ele realmente tivesse se cumprido plenamente, mais adiante, Davi não precisava ter dito que o povo não alcançou o descanso. Mas Davi, que também era rei, agora na terra aonde Josué introduziu o povo, Davi profeticamente está dizendo: aquilo não se cumpriu plenamente em Josué, porque aquilo era uma sombra, não era a realidade. A realidade vai se cumprir no segundo Josué, que é Jesus. Entenderam? Tá entendendo o linguajar? A realidade de tudo isso vai se cumprir em Jesus, quando Jesus introduzir o povo no milênio, que é chamado também de a Terra Prometida. Então olha que interessante. Aqui eu poderia citar muitas coisas, mas que estão reservadas para aulas que a gente ainda vai ter. Perceba que Josué introduz o povo na Terra Prometida depois de um ciclo de 40 anos no deserto. Assim como Jesus vai introduzir o povo na Terra Prometida, no reino milenar, depois de um ciclo de 40 jubileus, tá? Que é 2000 anos. Então tem muita revelação aqui, mas isso está reservado para aulas futuras. Eu estou só adiantando algumas coisas para que você sinta curiosidade e aguarde com ansiedade os estudos daqui para frente. Mas o que eu quero mostrar é que Josué não deu o verdadeiro descanso. Era apenas uma sombra. Por isso que depois Davi, ele vai escrever num Salmos. Lembra que os Salmos, eles são muito mais do que apenas cânticos, eles são proféticos. Existe muita profecia nos Salmos, inclusive esta. É dito no Salmos 95: não endureçais o vosso coração. Profeticamente, o autor de Hebreus está citando Salmos 95, aplicando para o povo da nova aliança, dizendo que hoje, se ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o coração como foi com o povo da primeira aliança na tentação do deserto. Então, Davi está profetizando para os nossos dias. E olha só o que é dito: não endureçais o vosso coração, assim como na provação e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que era no coração e que não tem conhecimento dos meus caminhos, a quem jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Veja que Davi, posteriormente, depois de já estar na terra que Deus havia prometido, estar reinando na terra, Davi escreve um Salmos dizendo: hoje, para vocês, não endureça o coração de vocês, como foi no dia da tentação, onde Deus jurou na ira dele que aquele povo não entraria no seu repouso. Veja que é por isso que a promessa do repouso, ela não está reservada para um povo segundo a carne, mas um povo segundo a promessa. Não está reservado para aqueles que seguem a lei simplesmente como sombras, mas está reservado para aqueles que seguem segundo a fé. É isso que o autor de Hebreus está tratando quando ele diz que estes não herdaram por causa da desobediência, não herdaram por causa da incredulidade, não herdaram por causa da falta de fé, porque a obra não foi seguida de fé. Então, você vai perceber de diversas formas que a herança para o sétimo dia, para o sétimo milênio, não é para um povo segundo a carne. Grave isso.
tá? Eu não vou explicar hoje, a gente vai ter aulas para falar sobre isso, mas a herança do sétimo dia milenar não é para um povo segundo a carne, é para um povo segundo a promessa, descendentes de Abraão por meio da fé, tá? Então, gravem isso, porque no sétimo dia, quem vai reinar num milênio aqui na Terra, junto com Cristo, não é um povo segundo a carne. Pelo contrário, lá em Gálatas é dito, lança fora os filhos da escrava, porque eles não vão herdar junto com os filhos da livre. E lá é dito que os filhos da livre são os filhos da promessa, os filhos segundo a fé, que vão reinar com Cristo. Então essa informação é importante, tá? Para você que já está um pouquinho mais aprofundado nas revelações bíblicas, eu acredito que você já entendeu o que eu estou falando, tá? Quem vai herdar o reino no milênio não é um povo segundo a carne, é um povo segundo a promessa. Então é dito que Davi aqui, quando ele profetiza, ele está dizendo que não se cumpriu plenamente em Josué. Por isso, o autor de Hebreus diz, se tivesse se cumprido em Josué, Davi não precisava ter falado isso depois. Mas quando Davi volta a tocar nesse assunto de que o povo não entrou no descanso, é porque Josué, ele não cumpriu a plenitude. Era só uma sombra. A realidade vai se cumprir agora em Jesus, o segundo Josué. Aqui você tem a sombra. Em Cristo, na segunda vinda, você vai ter a realidade. Quando o verdadeiro Josué vai introduzir o verdadeiro povo na verdadeira terra prometida, ou no verdadeiro descanso, na plenitude. Então, quando a gente continua lendo, é por isso que o autor de Hebreus, alguns até acreditam que é Paulo, e o autor de Colossenses, que é Paulo, eles escrevem da seguinte forma: a lei, ela é vista, segundo o autor de Hebreus, como uma sombra dos bens vindouros, não a imagem exata. Então, tudo que você encontra na lei, nos livros históricos, salmos e proféticos, né, os profetas, você tem ali uma sombra que está apontando para a realidade, para a imagem exata que se manifestaria no futuro. Então, olha o que o autor de Hebreus diz. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, ela não é a imagem exata das coisas. E nunca, pelo mesmo sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Então, basicamente, a expressão é, a lei e tudo que estava lá, ela era uma sombra que apontava para uma imagem, tá? Para uma realidade. Então, quando nós temos 7 dias, nós temos o quê? Uma sombra. Quando nós temos o 7º dia, o sábado, nós temos uma sombra. A realidade, a imagem exata é o 7º milênio. É essa figura que está sendo revelada na Bíblia. Ao ponto que Paulo vai escrever aos Colossenses o seguinte, que o sábado, ele era uma sombra de coisas futuras. Então, olha só que interessante essa revelação. Nós já vamos entender melhor agora o que é o sábado nos próximos minutos, mas eu quero ler esses textos porque eles dão base pra gente. Paulo, ao escrever aos Colossenses, ele diz o seguinte: portanto, ninguém vos julgue por comer, por beber, ou por causa de dias de festas, ou por lua nova, ou por causa dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. O que Paulo estava fazendo? Ele estava escrevendo ao povo da nova aliança, dizendo, gente, se algum judeu quiser fazer de você um prosélito, dizendo que você precisa guardar os rituais de comida, de bebida, os dias de festas, que você precisa observar as festas, que você precisa observar as luas novas. Lembra que eu falei para vocês no 4º dia que a lua, ela tá muito ligada à velha aliança, ao calendário lunar, né? As festas de lua nova. E nós temos também os sabatons, que eram dias que caíam no meio das semanas, dias festivos, e que eram chamados de grandes sábados, né? No meio da semana. Então, você vai começar a perceber que Paulo está dizendo, ninguém vos julgue por guardar essas coisas ou não, porque Deus não pediu para vocês fazerem isso. Isso era uma sombra que Deus deu na primeira aliança, que está apontando para uma realidade que será manifestada agora na nova aliança, que é o quê? O sábado. Então Deus estava mostrando,
E Paulo compreendeu muito bem ao ponto que ele fala aos Colossenses. O sábado, ele é uma sombra de coisas futuras. Olha o que está sendo dito aqui, ó. O sábado, a Bíblia está dizendo, são sombras das coisas futuras, tá bom? A realidade é Cristo, entenderam? A realidade é Cristo. Sábado é só uma sombra que aponta para uma realidade. Qual é a realidade para o qual o sábado está apontando? O 7º milênio, tá? O 7º milênio é a realidade. Então vamos lá, ó. Quando a gente fala do sábado, eu não poderia deixar de fora uma passagem que para mim ela é muito reveladora. Quando Jesus vem no seu ministério, nós vamos perceber que Jesus, ele curava enfermos, ele pregava, ele colhia muitas vezes para o seu alimento, ele fazia coisas que, aos olhos de muitos religiosos da época, eram coisas que violavam o sábado. Então, por isso, muitas pessoas, elas perseguiam Jesus porque eles eram religiosos que estavam dizendo que Jesus estava violando os sábados, ou que os discípulos, por fazer certas ações, estavam violando o sábado. Então, olha que interessante essa passagem. Ela é muito reveladora e ela traz pelo menos aqui 2 acréscimos interessantes. Vou ler para vocês. Primeira porção está em Marcos, que diz assim, ó. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, e seus discípulos caminhando, começaram a colher espigas. Lembra que não era lícito trabalhar. Então eles começaram a colher espigas. Essas espigas era o que era deixado nas bordas, era uma lei de Deus que deveria ser deixado às bordas da colheita para o viajante ou para o estrangeiro que estivesse passando ali ter com o que se alimentar, ou para os pobres, para as viúvas, né? Então é dito aqui, ó, que eles estavam colhendo ou começando a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele lhes disse: nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome? Ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, os quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E assim, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Percebeu que texto fantástico? O que isso está revelando para nós? Vou falar para vocês agora. Quando Jesus diz: o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado foi feito por causa do homem, Jesus está dizendo: vocês estão com os valores invertidos, vocês não entenderam nada. Tá? Então Jesus agora vai mostrar para eles, Jesus vai trazer uma revelação. Jesus diz: o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. Para eles, talvez isso pareça uma blasfêmia, mas na verdade o que Jesus está falando aqui é muito revelador, porque isso está ligado a sombras e realidades. Se o sábado é uma sombra cuja realidade aponta para o 7º milênio, você percebeu que Jesus está dizendo que ele é o Senhor do 7º milênio? Quando é que você vê a Bíblia nas profecias dizendo: então você verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus. Então o Filho do Homem pisará com seus pés no Monte das Oliveiras. Você percebeu que a vinda do Filho do Homem será para estabelecer o seu domínio como Senhor do 7º milênio, Senhor do sábado. Entenderam? Então assim, ó, essa é uma grande revelação. O que Jesus falou para eles, na verdade, tinha um cunho profético para o último dia, para o 7º dia da criação, ou 7º milênio. Jesus é o Senhor do sábado. Ou seja, lembra que quando Jesus vier está escrito na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor de Senhores, né, Senhor dos Senhores, Jesus é o Senhor dos sábados. Quando a gente lê
Mateus ele é um texto que ele é em paralelo, está contando a mesma história que nós lemos em Marcos. Mas Mateus tem um acréscimo que não se encontra em Marcos. Então olha o que Mateus escreveu a mais dentro desse relato. Depois de Mateus falar de Davi, assim como Marcos, Mateus ele coloca uma coisa a mais. Olha só. Ou não tendes lido na lei que aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa. Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Porque o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. Já expliquei para vocês o que significa que o Filho do Homem é Senhor do sábado, mas eu quero mostrar para vocês uma coisa que também foi revelado agora aqui em Mateus. Está sendo dito que os sacerdotes, no sábado, eles violavam a lei do templo, ou a lei do sábado, e ficavam sem culpa. Por quê? Porque dentro da lei existia várias coisas que não poderiam ser feitas no sábado. Então no sábado você não poderia trabalhar, você não poderia caminhar uma distância muito grande, no sábado você não poderia acender o fogo, no sábado você não poderia fazer muitas coisas. Mas você vê que no sábado era o dia que os sacerdotes mais trabalhavam, porque as pessoas vinham até o templo no sábado para fazer seus sacrifícios. Então, o sacerdote, nesse dia, era o dia que ele mais sacrificava animais, ele mais caminhava para poder fazer toda essa cerimônia, era o dia que ele tinha que acender fogo para queimar os holocaustos e muitas coisas. No sábado, o sacerdote entrava no lugar santo, limpava o candelabro, acendia a menorá, trocava o pão. Eles tinham um trabalho até mais intenso no sábado. De certa forma, a lei que Deus tinha dado para o povo de que no sábado eles deveriam descansar e celebrar as coisas de Deus, os sacerdotes eles violavam essa lei, porque no sábado era o dia que eles mais trabalhavam, mais faziam obras. E aí Jesus está dizendo, né, não tendes lido que os sacerdotes eles violam o sábado e eles ficam sem culpa? Gente, até isso é profético. Por quê? Porque muita gente tem uma mentalidade errada do que a igreja vai ser no 7º milênio. A igreja, as pessoas pensam que no 7º milênio a gente vai ficar descansando, do tipo, agora eu não vou fazer nada no 7º milênio. No 7º milênio eu vou ficar só lá diante da presença do Senhor, tocando a minha harpinha e cantando louvores, uma coisa assim, monótona, chata, repetitiva. Sabe, muitas pessoas têm isso na mente. Talvez não seja o seu caso, mas pasmem, tem muita gente que pensa assim. Essa compreensão que eu acabei de descrever, ela é uma compreensão completamente errada, porque no sábado o que o sacerdote mais fazia era trabalhar. Inclusive, quem conhece a cultura judaica, daqui uns dias a gente vai viajar para Israel. Se você quiser me acompanhar nessa caravana para lá de especial, tem aqui na descrição um link para você adquirir mais informações. Mas a gente vai viajar para Israel e no sábado, os judeus ortodoxos, eles guardam o sábado e o sábado é um dia intenso, tá? Para os judeus ortodoxos, porque eles vão para a sinagoga, eles celebram o sábado, é um sábado cheio de rituais para eles. Então veja que o sábado, diferente do que muitas pessoas no Ocidente têm na sua mente, de descanso, de ficar com as pernas pro alto, de ficar só tocando louvorzinho, não é isso que o sábado está reservando. No sábado, você vê que os sacerdotes, eles trabalhavam muito mais do que trabalhavam durante a semana, durante os 6 dias. Era o dia mais intenso. E veja que Jesus está dizendo, no sábado os sacerdotes violam o sábado, porque eles trabalham até mais, né? E eles ficam sem culpa. Por quê? Porque isso está profetizando também o 7º milênio. A Bíblia diz que no 7º dia, no 7º milênio, quando Jesus voltar, por ocasião da
primeira ressurreição e do arrebatamento, a Bíblia diz que seremos reis e sacerdotes. E se seremos reis e sacerdotes, nós vamos sacerdotar. Inclusive no sábado é onde nós mais vamos trabalhar. Parece contraditório, né? Você entrou aqui para ouvir sobre o sábado de descanso, um milênio sabático, um período de descanso, e de repente eu digo para você que o sábado é onde mais você vai trabalhar? Sim, porque você vai ser sacerdote de Deus, e a Bíblia diz que os sacerdotes no sábado, eles violavam o sábado. Mas o violar aqui não é no sentido de que eles estão em pecado, não. Eles estão cumprindo a obra do Senhor. Tá? No sábado eles estavam cumprindo a verdadeira vontade de Deus, e é isso que Jesus está dizendo. Não está vendo? Eles estão trabalhando no sábado, e nem por isso eles estão em pecado, porque eles compreenderam, eles estão fazendo a vontade de Deus. Veja que Jesus está dizendo que no sábado os sacerdotes violavam, quando eles trabalham até mais. Mas Jesus está dizendo, perceba, eles não estão em pecado, eles não estão pecando, eles ficam sem culpa. Por quê? Porque eles entenderam que o sábado não deve ser vivido religiosamente, eles entenderam a realidade, eles estão servindo a Deus no sábado, que é o que eles devem fazer. E é o que está reservado profeticamente para nós. A Bíblia diz que seremos reis e sacerdotes, e se seremos sacerdotes, assim como o sacerdote trabalhava até mais no sábado, pode ter certeza que eu e você, quando a Bíblia diz que seremos reis e sacerdotes, nós vamos reinar sobre as cidades, sobre as nações. E reinar sobre nações exige trabalho. Nós vamos trabalhar, mas será um trabalho diferente, não é cansativo. Não estaremos mais sujeitos ao pecado, nós estaremos sacerdotando segundo a vontade de Jesus. Seremos a luz nesse mundo, resplandecendo a glória do Senhor. Eu quero ler para vocês agora o texto final. Esse texto, para mim, é o último texto que a gente vai ler na aula de hoje, mas ele talvez é um dos mais importantes. Por quê? Apocalipse 20, nós temos um período que ele vai ser chamado na Bíblia de milênio. A palavra milênio, como eu já expliquei, não aparece na Bíblia, mas é uma palavra para denominar o ensino que ele é bíblico. Então, quando a gente lê Apocalipse 20, nós vemos que está sendo profetizado um período de 1000 anos a partir da vinda de Jesus. Quando Jesus vier, ele estabelecerá um período de 1000 anos. Aqui talvez está o ápice de toda a revelação que eu queria trazer para vocês nesta aula 6, onde a gente falou de 7 dias da criação, mas eu queria chegar nesse momento. Olha o que está sendo dito aqui, ó. Eu separei o Apocalipse 20 em 3 porções pequenas aqui para você ver. A primeira porção aqui fala do início do milênio, a segunda porção está falando do milênio em si, e a terceira porção está falando do final do milênio. Então olha só o que está dizendo. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e a amarrou por 1000 anos. Veja bem, aqui existe uma linha de interpretação amilenista, ou até o pós-milenismo, que vai dizer que Satanás hoje já está preso e que já estamos vivendo o milênio. Porém, nós precisamos lembrar que a Bíblia diz que Satanás também é chamado de o Deus desse século, o príncipe das potestades dos ares, né? E que o mundo jaz no maligno. Então Satanás não está preso ainda. Existe um período que ele vai ser preso, e esse período está no contexto aqui. Quando acontecer a primeira ressurreição, é o período onde Satanás será preso e a igreja reinará por 1000 anos. Então existe um contexto que a gente não pode desconectar. Olha o que o texto diz. E lançou no abismo, e ali encerrou, e pôs um selo sobre ele, para que não mais engane as nações até que os 1000 anos se acabem. Vai ter um período de 1000 anos nos quais Satanás vai estar preso e as nações não serão enganadas por ele. O texto diz, e depois importa que ele seja solto por um pouco tempo. Agora, primeira porção, isso está falando de antes do milênio começar, ou pelo menos o início do milênio. No início desses 1000 anos, Satanás é preso. Agora, o período que eu vou ler fala do durante o milênio. Olha o que diz agora.
E vi tronos, e se assentaram sobre eles, e foi-lhes dado poder para julgar. E vi as almas dos que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam um sinal na sua testa e nem na sua mão. Eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Percebeu? O texto está falando da primeira ressurreição, onde aqueles que não adoraram a besta, então o período descrito aqui é o período da besta, do Apocalipse, da marca da besta. Os 1000 anos aqui que estão sendo retratados é depois da marca da besta, depois do surgimento da besta. Então nós não podemos estar vivendo o milênio agora, como muitos dizem, visto que esse período é depois da marca da besta, tá? Então olha o que o texto está dizendo. Mas os outros mortos não reviveram até que 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados os santos que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Percebeu que a Bíblia está dizendo que nós vamos ser reis e sacerdotes junto com Cristo durante 1000 anos? A pergunta que eu faço para vocês é: quando que são esses 1000 anos no contexto bíblico? É o 7º milênio, o mesmo que é chamado profeticamente de o 7º dia, de sábado, de descanso, dia que o Senhor abençoou, santificou, né? É esse dia. Porém, o texto ele vai citar mais uma porção. Agora, nessa porção, eu não vou ler toda, só vou ler o primeiro versículo, mas é a porção quando no final do milênio, Satanás é solto, existe aquela junção das nações, Gog e Magog, eles cercam a cidade amada e cai fogo do céu, consome, e vem o juízo do trono branco, onde agora o inferno e a morte e o mar vão entregar os seus mortos. Então, nós temos o período do tribunal de Cristo antes do milênio. A Bíblia está falando aqui em cima, né? Tronos estão sendo postos para julgar. E nós temos o tribunal do trono branco. A gente não pode confundir, são duas coisas diferentes. Um é antes do milênio, o outro é após o milênio. Basicamente é esse contexto que está sendo citado. Mas o que eu quero citar aqui é que se você parar para contar, eu dei destaque apenas numa expressão, 1000 anos. E se você contar, você vai ver aqui isso sendo mostrado pelo menos 6 vezes. Não parece uma coincidência? Olha só, 1000 anos, 1000 anos, 1000 anos, 1000 anos, 1000 anos e 1000 anos. Se você contar, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Parece muita coincidência, mas o que Deus está mostrando? Que depois de 6 milênios viria o descanso. Então Deus está citando aqui 6 vezes para apontar que depois de 6 milênios viria esse período que é o que está sendo descrito em Apocalipse 20. Quando encerrar os 6.000 anos, vem o 7º, que é o milênio, que é o descanso, onde reinaremos com Cristo, seremos reis e sacerdotes aqui no milênio. E, volto a dizer para vocês, no milênio nós não vamos ficar de pernas para o ar, como muitos imaginam, tá? Só descansando, né? Bebendo água de coco. Não. No milênio nós seremos sacerdotes, nós seremos reis e sacerdotes, vamos reinar sobre cidades e vamos sacerdotar sobre as nações. E no sábado você vê que o próprio Jesus reconhece, os sacerdotes eram os que mais trabalhavam. E sem culpa. Por quê? Porque esse é o ofício do sacerdote no verdadeiro sábado. E nós seremos reis e sacerdotes no milênio junto com Cristo. Ou seja, a gente vai trabalhar muito, mas de uma forma plena, que vai trazer regozijo, porque vamos estar reinando e sacerdotando sobre as nações com Cristo no 7º dia. Então, olha só, continuando a leitura. Quando a gente fala do 7º dia da criação, nós precisamos lembrar de alguns detalhes. Que quando acabou os 6.000 anos é quando Jesus vem.
O texto que acabamos de ler, ele mostra para nós que está acontecendo a ressurreição dos mortos, Satanás está sendo preso, está sendo estabelecido o reino de Cristo aqui na terra, os santos vão ser estabelecidos como reis e sacerdotes para reinar com Cristo no 7º milênio. E se tudo isso está acontecendo para que aconteça o 7º milênio, que também é chamado de um período de descanso, onde Deus abençoou e santificou, você precisa lembrar que para tudo isso acontecer, o que precisa acontecer no início do milênio? Isto daqui, ó, a vinda de Jesus nas nuvens. Então, basicamente, você percebeu porque eu disse que essa aula é o ápice? Porque você tem 6.000 anos e na virada para o 7º você tem a segunda vinda de Cristo. Por isso que eu volto a dizer, provavelmente, se nós estamos nesta virada do 6º para o 7º, nós somos a geração que verá a segunda vinda de Cristo, meu irmão. E isso por si só deveria acender muitas luzes no seu painel, muitos alertas de dizer assim, poxa, tá na hora de eu despertar, Jesus está voltando e eu posso ser a geração que vai ver essa vinda. Olha só que interessante. Se eu estiver certo nas colocações que eu estou fazendo para você, entenda que a gente está vendo o cumprimento das profecias anunciadas pelos servos e profetas. Vai se cumprir Daniel 2 e o fim dos reinos desse mundo, quando acaba o governo dos 6.000 anos, os governos humanos, e agora vai ser estabelecido aquela pedra que vai desfazer aquela estátua e que vai desfazer os reinos desse mundo. Detalhe, deixa eu mostrar para vocês. A pedra até já bateu aqui na minha estátua, profeticamente antecipado, porque a cabeça já caiu, olha só. Veja que já está sendo anunciado profeticamente, né? Já está sendo anunciado profeticamente aqui, a estátua já está caindo por terra antes de Jesus voltar, tá? Mas eu vou colocar de volta porque eu disse, ainda não é o teu tempo. Tá? Ainda não chegou o teu tempo. Lembra do que os demônios disseram para Jesus? Viestes antes do tempo, né? Viestes nos atormentar antes do tempo. A pedra ainda nem bateu nos teus pés para já começar a cair, né? Mas eu vou deixar ela aqui, né? Tá quase sem cabeça já. Mas, brincadeiras à parte, o que eu quero dizer para vocês é que se nós estamos vivendo a virada do 6º para o 7º dia, nós estamos prestes a ver o cumprimento de todas as profecias, da estátua, o fim dos reinos desse mundo e a vinda da pedra cortada sem o auxílio de mão que se tornará um reino eterno, e esse reino está apontando para o 7º milênio, que é o reino milenar. Estamos vendo então praticamente a visão dos 7 animais em Daniel 7, onde nos dias dos 10 chifres, do chifre pequeno, um tribunal será posto para tirar o poder do chifre pequeno e dar aos santos. Também veremos o cumprimento do discurso de Daniel 12 e Mateus 24, onde haverá uma grande tribulação como nunca houve, mas imediatamente após a tribulação daqueles dias, o Filho do Homem virá sobre as nuvens para estabelecer o trono, né, estabelecer o reino eterno. Vamos ver o mistério anunciado lá em Apocalipse 10, que está se cumprindo no toque da 7ª trombeta em Apocalipse 11, quando é dito que os reinos do mundo que estavam durante 6.000 anos na mão do homem e que estava debaixo da escravidão de Satanás e do pecado, passando de volta para o nosso Senhor e o seu Cristo, e eles reinarão para sempre. Por isso que no 7º dia o milênio está se encerrando tudo, e é dito que tronos estão sendo postos, a primeira ressurreição acontece, e quando ressuscitarmos, reinaremos com Cristo neste milênio. E é interessante que Apocalipse 21 começa dizendo, então vi que novos céus e nova terra foram feitos, né? Eu vi novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra não é depois do milênio, é no início do milênio. E aqui entra a conclusão que eu quero fazer com vocês. Quando a gente olha para esse mapa, eu mostrei para vocês que no primeiro dia foi feita separação entre luz e trevas.
E isto estava profeticamente apontando para o primeiro milênio, onde Deus estaria fazendo separação entre bem e mal. E isso fica claro nas descendências que surgiram. No segundo dia da criação, nós vimos a separação entre as águas. A gente viu o dilúvio, vimos também que águas na Bíblia apontam para povos, tribos, línguas e nações, e que profeticamente isso estava apontando para o surgimento das nações por meio das descendências de Noé, né? Noé teve 3 filhos e dos seus 3 filhos vêm todas as nações. Por isso, as águas, aqui no segundo dia, aponta para o surgimento das nações. Mas no terceiro dia, Deus vai fazer uma porção de terra seca surgir no meio dos mares. Essa porção fala de um povo separado. Assim como Deus separou uma porção de terra no meio das águas, Deus estava separando dentre todas as nações uma nação para ser o povo de Deus. A gente vê isso tipificado em Moisés, quando ele tira o povo do Egito e Deus abre o mar e aparece um caminho na terra seca para eles atravessarem. Nós vamos ver no quarto dia, talvez um dos ápices, porque a gente vê a lua, a gente vê o sol e a gente vê as estrelas, aonde Deus está dando como um sinal de tempos determinados. E qual é o maior sinal para o qual eles estão apontando? A primeira vinda de Cristo, aonde se insere a primeira aliança tipificada na lua e há uma transição de alianças tipificada no sol, que é Cristo, o sol da justiça. Então houve tarde e manhã, né? Como se fosse encerrou a noite, encerrou o ciclo da lei e começa agora da graça, a nova aliança. Então, nós vemos que assim como nasce o sol da justiça, nasce Jesus nessa virada do quarto para o quinto milênio. Nós vamos ter agora Jesus chamando os seus discípulos para ser o quê? Pescador de homens. E não é por um acaso, porque no quinto dia nós vamos ver que é quando surgem os peixes no mar e as aves no céu. E eu falei para vocês que agora Deus está chamando um povo, né, que vai cumprir a promessa feita a Abraão. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Aonde que as nações da terra são benditas? Em Cristo, pela fé. Pela fé, assim como o crente Abraão, que foi justificado pela fé, as nações são justificadas pela fé em Cristo. Então você vê que no quinto dia Jesus chama discípulos para ser pescador de homens entre as nações, até os confins da terra. No sexto dia, a gente vê que Deus agora vai fazer os animais, as bestas da terra e o homem. Isso também tem revelações para o sexto milênio, porque Deus abençoa e diz, olha, para o homem, multiplique-se, frutifique. E a gente vê que aqui é uma relação muito importante, porque é justamente no sexto milênio que realmente o homem ele se multiplicou de uma forma como nunca aconteceu antes em 6.000 anos de história. Então, basicamente, o sexto dia da criação, ele é um dia muito importante, assim como os outros também são, porque o sexto dia, ele está ligado ao número 6, que fala da marca da besta, que fala, assim como foi criado o homem, Adão, e Adão gera 2 descendências, uma da luz e uma das trevas, onde você tem uma descendência que é Caim, que aponta para a descendência do maligno, e outra descendência que é Sete, que aponta de onde viria a promessa, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Você vê que no sexto dia, onde vai surgir também 2 descendentes de Abraão, um descendente de Caim, que é o homem do pecado, filho da perdição, mas outro que é o filho do homem, aquele que virá sobre as nuvens, que é descendente de Sete, aquele que esmagará a cabeça da serpente, aquele que tirará o poder do chifre pequeno do homem do pecado e do filho da perdição, e agora estabelecerá os santos do Altíssimo para reinar no 7º milênio. Tudo isso está acontecendo aqui, ó, justamente nesta transição final do 6º milênio, que aponta para o final do ciclo dos homens. Aqui,
Quando acabar esse último dia do 6º milênio e der início ao primeiro dia do 7º, é aonde Jesus está vindo. É aonde está acontecendo a ressurreição dos mortos, aonde está acontecendo o arrebatamento dos santos para dar início ao 7º milênio. E é interessante porque aqui a gente tem uma revelação muito tremenda também. Vou tentar diminuir aqui na tela, ó. Quando a gente olha para esse texto, você vê que o texto vai dizer que Deus ele trabalhou durante 7 dias, né? Na verdade, a Bíblia diz 6 dias Deus trabalhou e no 7º descansou. A gente lê isso, se eu não me engano, em Êxodo e em outras passagens. Mas a verdade é que se você ler atentamente, a gente está acostumado com a passagem que diz que Deus trabalhou 6 dias e no 7º descansou. Mas quando você faz uma leitura mais minuciosa do texto, você vai perceber que Deus não trabalhou apenas 6 dias e descansou no 7º. Mas a Bíblia diz que Deus terminou a sua obra no 7º dia e descansou. Por quê, irmãos? Porque você vai ver que quando chega aqui no final do 6º dia, existem os juízos de Deus. Existem 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, e você vê 1/3 da terra sendo destruído, 1/3 dos homens, 1/3 das águas. Você vê muitos flagelos, inclusive é dito no 6º selo que o sol escureceu, a lua não dá claridade, as estrelas estão caindo do céu, existe um grande terremoto que vai destruir todas as grandes cidades do mundo. O que a Bíblia está dizendo para nós é que a obra da criação que geme e aguarda a redenção, a manifestação dos filhos de Deus, ela está sofrendo dores de partos para gerar e dar à luz aos filhos de Deus. Então, basicamente, você vê que toda essa criação corrompida está sendo destruída. E quando Jesus vier, o que vai acontecer? Jesus, ele vai fazer novos céus e nova terra, aonde habita a justiça, aonde haverá o descanso no milênio, aonde nós que participamos da ressurreição e do arrebatamento reinaremos com Cristo. Por isso é dito em Apocalipse 21, e vi novos céus e nova terra. Por quê? Isso está sendo feito no início do milênio, para que nós possamos reinar sobre uma terra restaurada. Por isso eu disse na aula passada, que quando a gente olha para esses 7 dias da criação, nós precisamos entender, no 7º Deus está finalizando a obra, ele ainda está fazendo a sua criação, porque ele está restaurando, ele está fazendo novos céus e nova terra, para reinarmos no milênio aqui. Então existem muitas revelações ligadas ao 7º dia da criação. Uma coisa que eu quero destacar aqui, que eu falei na última aula. Quando a gente olha, existem diferentes teorias. Existe a teoria da evolução, que diz que cada dia da criação aqui de Deus foi um período, uma era de evolução até chegar na criação dos homens. Então, basicamente, muitas pessoas vão dizer que lá no início a Terra era sem forma, era um caos, era só neblina, e de repente surgiram por causa do vapor os primeiros oceanos, e no meio dos oceanos começaram a se criar as primeiras bactérias, depois as nuvens se dissiparam e surgiu o sol, e depois começou as primeiras manifestações de vida nos mares e oceanos, e depois saíram para a terra, então se formou os animais e o homem num período de milhares e milhares, milhões e milhões, bilhões de anos. Irmãos, eu não concordo com essa teoria, tá? Se você interpretou que eu estava falando disso, eu vou dizer, não, eu não concordo. Eu acredito que os dias da criação são dias literais, tá bom? São dias literais, que Deus não precisa de milhões e milhões de anos para gerar e para criar por meio de evolução. Não, eu acredito que o meu Deus é tão poderoso que ele poderia ter criado tudo em um único dia de 24 horas. Mas quando ele escolheu fazer em 7, é porque ele estava querendo deixar uma figura para nós do que ele faria em 7 milênios. Por quê?
Porque Deus revela o fim desde o princípio, por meio de parábolas, de figuras, de sombras. Quando eu olho para os 7 dias, irmãos, eu vejo uma obra da criação. Quando a Bíblia diz que Deus vai fazer novos céus e nova terra, Deus não precisa de eras de humanidades para voltar a fazer as coisas serem restauradas. Não. Deus, em um dia ou meses, sei lá como for, Deus vai fazer novos céus e nova terra, aonde reinaremos com Ele aqui, porque Deus é poderoso para isso. E já está profetizado, quando a Bíblia diz que no 7º dia Deus terminou a sua obra. Significa que no início do 7º milênio Deus vai terminar a sua obra para que possamos reinar com Ele em uma terra restaurada. Que será no 7º milênio uma restauração do Éden aqui na terra, onde nós reinaremos com Cristo assim como era Adão antes do pecado. Talvez você até diga, mas Tiago, pelos meus cálculos, a gente já bateu a casa dos 6.000 anos e a gente já está ali em 6.020, 6.023, indo para 6.024. Por que Jesus não voltou ainda? Né? Como eu já disse, a gente vai ter uma aula para falar mais à frente sobre isso. Por quê? Porque, ao meu ver, a contagem de tempo ela não é com base no dia que Adão foi criado, no dia que Jesus nasceu ou no dia que completou os 6.000 anos, mas... Ao meu ver, a contagem de tempo ela está ligada ao ano da queda de Adão, ao ano da morte de Jesus, quando ele paga o preço da queda de Adão, e, consequentemente, também ao ano da vinda do anticristo, para que Jesus se manifeste pela segunda vez. Então, nós temos ainda muita revelação pela frente para desvendar o mistério sobre a geração que verá a vinda de Cristo. Mas eu acredito que até aqui você já tem muita revelação acerca da palavra de Deus para você estudar. Espero que você tenha gostado dessa aula. Eu sei que a gente separou isso em 7 aulas, elas ficaram um pouco longas, mas o meu objetivo era trazer graça e conhecimento para vocês. É fazer com que a escatologia, o estudo da escatologia, seja revelado e você tenha uma compreensão maior sobre as Escrituras e sobre a segunda vinda de Cristo e principalmente o tempo em que estamos vivendo. Tá bom? Um abração e até a próxima aula.